Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Não são drones. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido Luciano e todos os ouvintes inscritos. Meu nome é Juliano e eu gosto muito dos seus relatos. Esta é a primeira história que eu envio e eu espero que gostem. A história ocorreu há 2 anos, em 2022. Minha família materna e eu sempre estamos viajando e saímos bastante para fazer algum tipo de aventura ao ar livre. Por isso, todos os anos, durante a Semana Santa, planejamos um acampamento em uma serra perto da nossa cidade. Esse acampamento sempre dura cerca de 3 dias e 2 noites, ajustando os dias de acordo com o trabalho dos meus pais. Para chegar até o local onde costumamos acampar, nós viajamos 1h30 de carro desde a nossa casa até um estacionamento que fica no pé da serra e depois fazemos uma trilha que dura cerca de 1 hora. Seria menos tempo se não tivéssemos que carregar todas as bugigangas que levamos. No primeiro dia, fazemos o que é normal em um dia de campo: comer, montar as barracas, deixar o local bem limpo e catar lenha para acender uma fogueira à noite, entre outras atividades. Luciano, desde pequeno, eu sempre gostei de aventuras na serra e eu me considerava um aventureiro. Nas minhas brincadeiras com a minha irmã, eu era o Indiana Jones e eu brincava que ela era uma camponesa simples de nobre coração que ia todos os dias ao bosque recolher lenha. Ela ficava muito brava comigo e muitas vezes parava de brincar porque eu ficava me referindo a ela dessa maneira. Eu sempre gostei de ver os animais selvagens, já que eu nunca tive medo desses animais. Enfim, foi logo na primeira noite desse acampamento que tudo começou. Enquanto todos estávamos dormindo em nossas barracas, um tio acordou no meio da madrugada. Eram umas 4 da manhã. Eu também acordei ao ouvir ele saindo de sua barraca. Assim, nós 2 saímos para dar uma volta nas imediações do parque para garantir que não havia nenhuma pessoa rondando as nossas barracas. Já de volta, e justo quando íamos dormir, ouvimos um grande trovão, quase como se fosse um avião caindo. Quando eu me virei, eu vi um clarão de luz no meio do morro em frente de onde estávamos. Essa luz foi se apagando aos poucos. Eu juro que eu pensei que fosse um avião, pois há uma rota que passa exatamente por ali. Mas o que eu achei muito estranho foi não ver nenhum metal ou algo tão parecido como um avião, só o clarão e o grande som do impacto. Meus amigos, na minha família, nós acreditamos em todos esses tipos de coisas, sejam espirituais ou de outro planeta. Na verdade, meu tio e eu decidimos não dizer nada, pois achamos que seríamos repreendidos ao saberem que estávamos acordados naquela hora. Também pensamos que ninguém acreditaria em nós. Chegamos então ao 2º dia de acampamento. Tudo correu normalmente e de fato não dissemos nada a ninguém sobre o ocorrido na noite anterior. Meu pai é um homem maduro que tem suas crenças e ele já viu coisas que não pertencem a esse plano, por isso ele com certeza acreditaria em tudo isso. Pois bem, naquela noite do 2º dia, nos reunimos para lembrar das histórias que aconteceram na nossa família, seja fazendo brincadeiras ou contando histórias sobrenaturais. Foi então que eu vi meu pai olhando para o céu. Amigos, nós estávamos quase no topo de uma serra, onde o céu era muito bonito. No início, eu não prestei atenção, mas depois um primo que estava em frente ao meu pai também olhou para onde ele estava olhando e perguntou: "O que é isso, tio? Parecem drones, mas as luzes estão muito brilhantes. Você não acha?" Meu pai então respondeu: "Isso não são drones. Veja a que distância eles estão da Terra." Toda a família ficou gelada quando um calafrio percorreu todos nós,
Mas a nossa inquietação por ver o que era aquilo era maior. Por isso ficamos olhando esse, por assim dizer, espetáculo de luzes. Naquela manhã, minha irmã, que tem um telefone com uma câmera de boa qualidade, começou a filmar. No vídeo, estamos todos nos perguntando sobre o que são aquelas nuvens no céu. Mas a minha mãe, uma senhora muito apegada à religião, disse: "Vejam o poder que Deus tem para mover as constelações." Foi então que meu pai respondeu: "Isso não é obra de Deus. Olhe bem, parece uma estrela grande e dela saem estrelas pequenas que se perdem no céu. Observe bem." Luciane e amigos, no vídeo que vocês podem ver na tela, dá para ver, por assim dizer, essa estrela grande lançando ou expulsando estrelas pequenas que desaparecem e se perdem no firmamento. Foi quando eu observei e disse a todos: "Olhem para cima. Todas as estrelas pequenas estão se formando para recriar uma estrela maior no céu." Enquanto a estrela que soltava as pequenas ia se apagando aos poucos, mostrando a sua forma, que era como uma flecha. Ela foi descendo devagar para o morro ao lado, onde meu tio e eu tivemos aquele encontro misterioso na noite anterior. Depois, num piscar de olhos, ela desapareceu e todas as luzes no céu se apagaram. Mas aqui não acaba a minha história, porque 3 dias depois, vimos na televisão, nas notícias matinais, uma reportagem sobre bolas de luz em certas partes do país, o que se podia acreditar serem objetos voadores não identificados. Eu acredito que não estamos sozinhos, e o que pudemos contemplar naquela noite foi a presença de visitantes de outros mundos. Ao menos, é isso que as imagens que a minha irmã gravou parecem ter provado. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. O pássaro sem cabeça. Olá, Luciano. Meu nome é Tiago e o caso que eu irei contar aqui pertence ao meu irmão Márcio. Em meados de 1995, meu irmão era um adolescente rebelde que falava muitos palavrões e que não era muito adepto a seguir ordens. Ele tinha um viveiro no quintal, onde ele capturava vários pássaros e prendia nesse viveiro, principalmente coleiros, mesmo a contragosto dos meus pais. Como eu disse, ele estava sempre falando palavrões, cuja palavra desgraça era sempre pronunciada por ele. Ele dormia na parte de cima de um beliche e meu outro irmão na parte de baixo. Em uma madrugada de fortes chuvas, ele acordou e, ao olhar para os pés da cama, ele se deparou com a imagem de um homem todo negro, com uma capa preta e um chapéu também preto, e que levava um pássaro sem cabeça em seu ombro. Essa imagem vinha caminhando em sua direção, enquanto o passarinho começou a voar pelo quarto. Meu irmão conta que tentava gritar, mas não conseguia, e cada vez mais a imagem se aproximava de sua cama. Ele disse que se enfiou embaixo da coberta e começou a rezar, até que ele acabou adormecendo. Quando o dia clareou, ele foi até o viveiro e lá tinha um passarinho preso na tela com a cabeça arrancada. Depois desse dia, ele desfez o viveiro, libertou todos os passarinhos e nunca mais prendeu nenhum pássaro, assim como também não pronunciou mais aqueles palavrões que ele tinha como mania ficar repetindo. Nossa família sempre foi muito sensível espiritualmente. Hoje eu sigo a doutrina espírita, o que me fez entender muitas coisas. Eu tenho várias outras histórias que eu contarei na sequência. Tenham todos uma boa noite. O sussurro. Olá, Luciano.
Espero que esteja tudo bem com você e com todos os inscritos desse canal que nós amamos demais e é o meu preferido desde a primeira vez que eu conheci. Meu nome é Andressa e eu vim lhes contar um fato curioso que aconteceu na minha adolescência, envolvendo o misterioso e histórico centro da minha pequena cidade no interior do Ceará. Bem, essa história realmente aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos e eu estava no ensino médio, lá no saudoso ano de 2012. Estava eu na escola com meus colegas quando o professor de história anunciou que faríamos uma aula de campo naquele dia. Tudo consistia em uma pequena pesquisa de rua, com algumas perguntas elaboradas por ele para saber se as pessoas estavam cientes de alguns direitos e deveres do cidadão. Bom, ao chegar, nos reunimos na pracinha em frente à basílica da nossa cidade e depois nos dividimos em grupos, sendo que cada grupo foi para o seu lado. Era por volta das 8 horas da manhã e o movimento nas lojinhas ali perto era bem fraco para aquela manhã. O meu grupo era composto por 4 pessoas e nós decidimos nos dividir e fazer a pesquisa sozinhos para agilizar e coletarmos as perguntas para terminar o mais rápido que podíamos aquela tarefa entediante. O lugar onde o professor nos reuniu era em frente à basílica da minha cidade, que eu não vou divulgar o nome aqui, mas que, por menor que seja, ela é conhecida mundialmente por ter a segunda maior romaria franciscana das Américas, atrás somente da terra natal de São Francisco de Assis. Estando localizada no sertão do Ceará, ela é um importante centro turístico e religioso. A basílica fica localizada bem no centro da cidade. Então, nós 4 nos espalhamos, um para cada lado, e eu comecei a caminhar à procura de pessoas para entrevistar dentre os transeuntes que circulavam ali naquele momento. Pouco depois eu já estava com metade do meu questionário completo. Então, depois de tanto rodar por aí, eu percebi que eu estava exatamente ali, no lugar em que nos dividimos novamente. Então, depois de tanto rodar por aí, eu percebi que eu estava exatamente ali no mesmo lugar em que havíamos nos separado. Então, com um pouco de preguiça, depois de dar voltas e voltas e receber alguns nãos e caras mal-humoradas como resposta, eu decidi completar as perguntas restantes que faltavam com algumas respostas falsas que eu mesmo inventava. Afinal, quem iria saber? Nem mesmo o professor, que não estava sequer monitorando a gente. Então, de pé, ali meio de lado para a igreja, eu comecei a escrever. Foi então quando eu ouvi de repente no meu ouvido atrás de mim, bem perto, uma voz grave que dizia assim: "Isso, isso." Eu olhei rápido ao meu redor e, assustada, vi que não havia absolutamente ninguém ali a menos de 50 metros de mim. As únicas pessoas que haviam estavam um pouco mais afastadas e sentadas em alguns bancos na praça ali perto. Ainda assustada, eu olhei melhor ao meu redor e eu não vi nada e nem ninguém. Luciano, ninguém poderia ter falado tão perto de mim a ponto de eu sentir o hálito quente na minha orelha e sumir assim de repente sem que eu tivesse visto. Aquela voz grave e assustadora ficava me instigando a continuar fazendo aquelas respostas falsas e eu ficava me perguntando o porquê. Alguns anos depois, eu resolvi fazer uma pesquisa pessoal mais aprofundada sobre a história daquele local. A basílica da nossa cidade foi fundada no ano de 1775, ainda sob a simples denominação de Capela de São Francisco das Chagas. E antigamente, os sepultamentos ocorriam por ali mesmo. Durante o período colonial, não havia cemitérios no Brasil. As pessoas geralmente sepultavam seus entes queridos sob o piso ou nas paredes das igrejas e dos conventos. A partir de 1828, por razões de saúde pública, começaram a surgir leis que determinavam a criação de cemitérios municipais, que só começaram a ser usados em 1850. Pois bem, o certo é que consta nos arquivos da Secretaria da Paróquia que venha confirmar que o primeiro cemitério público da minha cidade
passou a existir a partir somente de 1853. Então, muitos e muitos anos depois, quando em junho de 1955, o vigário da época mandou fazer uma reforma no patamar da igreja, com a escavação e remoção de dezenas de metros cúbicos de terra para o afastamento do patamar, muitos ossos fragmentados foram encontrados, vendo-se desse modo vestígios do velho cemitério, comprovando que ali, em eras remotas, existia um cemitério que serviu durante muitos anos para o enterro dos mortos da antiga vila, sendo que esse somente fora extinto para dar lugar à construção do atual templo católico, no último quarto do século XIX. Quem passa por aquele lugar jamais pode imaginar quantas histórias estão sepultadas de trás daqueles antigos afrescos religiosos sob sua imponente arquitetura estilo gótico e barroco. E durante os anos, aqui e ali, eu ouvi de diferentes fontes sobre fenômenos estranhos envolvendo aquele lugar. Inclusive, sobre personagens famosos que ajudaram a fundar a cidade, também foram avistados ao redor daquele cemitério. Mas mesmo depois de tudo isso, e com o passar dos anos, às vezes, quando meus pensamentos me levam de volta àquele momento, eu fico com esse sentimento estranho sobre aquela voz que ecoou nos meus ouvidos. E então eu me pergunto, por que, dentre tantos outros alunos, aquela voz veio falar justamente comigo? Muito obrigado a todos pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Meu amigo Diego. Meus amigos, essa história me aconteceu quando eu estava cursando a universidade e eu precisava de um emprego para ajudar a minha mãe a pagar os meus estudos. Um amigo da faculdade comentou comigo que seus tios estavam procurando uma babá para a filha de 6 anos deles, que ficaria com ela o fim de semana inteiro, pois eles precisavam sair da cidade por motivo de trabalho e não podiam levar a menina. Ele me disse que elas me pagariam muito bem. Ele sabia que eu precisava do dinheiro, então me avisou sobre essa oportunidade de trabalho. Depois das aulas, eu fui até a casa dos tios dele, me apresentei e eles disseram que o meu amigo já havia falado de mim. Imediatamente, então, eles me deram o trabalho. Depois me apresentaram a pequena, que na verdade não falava muito, apenas me observava com timidez. Seu nome era Yasmin. No dia seguinte, uma sexta-feira, eu me apresentei novamente para cuidar da menina durante todo o fim de semana. Os pais se foram, e é aí que começa a história. No início, a menina não queria falar comigo. Ela parecia um pouco estranha para uma criança de sua idade. Eu tentava conversar com ela, mas ela se mostrava muito distante. Eu coloquei desenhos animados na televisão e ela se sentou no chão da sala para assisti-los. Eu estava preparando o jantar, quando de repente eu percebi que ela estava conversando sozinha. Eu olhava de um lado para o outro como se houvesse alguém ali, e ela ria. Eu a observei da cozinha, depois eu me aproximei e perguntei com quem ela estava falando. Quando ela me ouviu, o seu rosto mudou completamente, de um sorriso feliz, tornando-se muito sério e fechado. Ela não respondeu, então eu perguntei novamente com quem ela estava falando. A menina, sem dizer uma palavra, pegou seu livro de colorir e se retirou para o seu quarto.
Eu estava confusa, mas eu não quis dar muita importância, pois era apenas uma criança. Quando eu terminei de preparar a comida, eu a chamei para comer, mas os minutos se passaram e ela não saiu do quarto. Eu fui até lá ver o que estava acontecendo e eu percebi que a porta estava entreaberta. Luciana, a menina, estava conversando sozinha novamente. Eu me aproximei lentamente para não fazer barulho e conseguir ouvir o que ela dizia, mas eu fiquei paralisada ao ouvir a menina dizer: "Não faz isso, meus pais vão brigar comigo." Então houve um silêncio. A menina imediatamente ficou quieta, depois virou-se para a porta e me viu ali fora. Eu não sei como ela percebeu. Era como se alguém tivesse dito a ela que eu estava lá. Eu então abri a porta completamente e disse: "Meu amor, venha comer, a comida vai esfriar." A menina saiu do quarto e se sentou na mesa da cozinha, sem me dizer uma palavra. Ela começou a comer, mas ela ainda não queria falar comigo. Eu tentei quebrar o gelo perguntando qual era o seu filme favorito, e ela respondeu: "Ele não quer que você fale comigo. Ele diz que você é má." Eu perguntei quem não queria que ela falasse comigo. Ela apontou para a cadeira ao lado e me disse: "O meu amigo Diego." Luciano, eu mentiria se eu dissesse que eu não fiquei assustada ao ouvir isso. Eu perguntei se ele estava ali com ela e ela disse que sim. Tentando me aproximar mais da pequena e fazê-la parar de ter medo de mim, eu virei para a cadeira vazia e disse: "Oi, Diego. Eu sou uma nova amiga da Yasmin. Eu não sou uma pessoa má. Eu também posso ser sua amiga." Nesse momento, eu juro, meus amigos, a televisão na sala se desligou sozinha e a mesa se mexeu. Eu me afastei de susto e fiquei olhando para Yasmin. Ela então me disse: "Ele disse para você ir embora e que ele não quer ser o seu amigo." Então a menina se retirou para o seu quarto novamente. Eu estava tão impactada que eu não soube como reagir. Eu liguei para o meu amigo da faculdade para contar a ele o que estava acontecendo. Ele me disse que também não tinha ideia de que a menina tinha um amigo imaginário, mas que eu não deveria me preocupar, pois muitas crianças têm um. Mas aquilo que eu estava passando já era um outro nível. A noite caiu e eu disse à menina para tomar banho e ir dormir. E assim ela fez. Eu a coloquei na cama e apaguei a luz. Eu fui então para o quarto de hóspedes que ficava ao lado, mas eu ouvi a menina rindo e falando novamente. Eu tentei tapar meus ouvidos com o travesseiro, pois a situação estava me deixando muito assustada. Quando finalmente a menina pareceu ter adormecido, eu também adormeci. Mas por volta das 2 da manhã, eu senti alguém puxando meu cabelo. Eu acordei de repente e acendi a lâmpada muito assustada. Não havia ninguém no meu quarto. Eu então fui ao quarto da Yasmin e ela estava dormindo. Eu sabia que não poderia ter sido ela, pois eu a teria visto ao acordar e eu teria ouvido seus passos ao voltar para o seu quarto. Eu estava muito nervosa. Eu voltei para a cama e apaguei a luz, mas eu não conseguia dormir. Eu estava com muito medo e fiquei apenas deitada com os olhos fechados, quando de repente alguma coisa puxou meu cobertor. Eu gritei e saí correndo do quarto. Quando eu cheguei à sala, eu vi a Yasmin sentada no sofá com a TV ligada. Já irritada, eu desliguei a televisão e mandei ela dormir. Então a menina virou para mim com um olhar furioso e gritou: "Ligue de novo." Eu respondi que não era hora de assistir TV. Ela começou a respirar muito forte. Ela estava muito brava e me olhava com olhos de fúria. E de repente a TV se ligou sozinha. Eu não soube como, pois eu estava com o controle na mão. A Yasmin virou a cabeça e voltou a olhar para a televisão. Meus amigos, para ser sincera, eu queria fugir de lá, ligar para minha mãe para que ela viesse me buscar, sair daquele lugar. Mas por razões óbvias eu não podia fazer isso. Eu não podia deixar uma criança de 6 anos sozinha dentro de casa no meio da madrugada. Eu então deixei ela na sala e me tranquei no quarto.
Eu estava lá há alguns minutos quando de repente eu vi a sombra dos pés dela por baixo da porta. E ela estava rindo de mim. Ela começou a bater na porta, primeiro lentamente e depois com mais força, até quase derrubar a porta. Eu não entendia como uma menina tão pequena poderia bater na porta com tanta força como se fosse um adulto. Eu comecei a chorar e a pedir para ela parar, dizendo que eu iria contar aos pais dela, mas ela continuava batendo e rindo. Eu abri a porta, mas eu quase desmaiei ao ver que não havia ninguém lá. A menina ainda estava sentada na sala assistindo TV. Eu então fui para o banheiro e liguei para os pais dela, que demoraram para me responder, pois eram 4 da manhã. Eles estavam dormindo e quando finalmente o pai dela respondeu, ele estava assustado perguntando se havia acontecido alguma coisa. Eu não consegui conter o meu choro e eu contei tudo o que havia acontecido. Eu pedi desculpas, mas eu disse que eu não podia continuar ali. Eu só ouvi ele dizendo à esposa: aconteceu de novo. Depois ele respondeu rápido dizendo: não se preocupe, já estamos indo para aí. Por favor, não saia daí até a gente chegar. Meus amigos, eu fiquei 2 horas trancada no banheiro, apenas ouvindo risos e barulhos da menina lá fora. Quando eles chegaram, eu saí do banheiro e contei tudo o que aconteceu. Eles me pediram desculpas e estavam muito constrangidos. O pai me acompanhou até a porta, pois a minha mãe já estava lá fora me esperando. Ele pediu desculpas novamente e eu não consegui evitar perguntar se isso já havia acontecido antes. Ele me respondeu que sim, que era sempre a mesma coisa, que nenhuma babá durava mais de um dia cuidando da sua filha e que a menina fazia terapia psicológica, mas que eles não conseguiam descobrir o que causava aquelas coisas. Eu aconselhei a levá-la a uma igreja, pois pelo que eu experimentei, eu sabia que se tratava de um espírito que habitava em sua casa e que era amigo da menina. Ele me agradeceu e eu saí de lá. Meus amigos, nunca mais eu soube o que aconteceu com aquela criança, pois o meu amigo não costumava visitar muito seus tios. Nunca mais eu quis voltar a trabalhar como babá, e até hoje eu ainda estou muito traumatizada. Muito obrigada pela atenção de todos.